você se move na frente dela. Assim, cara, como é que você vê? Normalmente você está cansado demais, senta na frente da TV e liga para desligar o cérebro. Ou então você pediu uma pizza, né? Ou então você está comendo um fondezinho com o seu namorado ali na frente da televisão. Você vai levantar para fazer... Agora, imagina que divertido, você mora num prédio bem perto do outro e você tem vista pro gordo que mora 2 andares abaixo e você vê o gordo de cueca lá. É ridículo isso, você filma o cara e coloca no YouTube. Se for ele vai parar no Faustão ouvindo cacetada. Quer dizer, qual é a ideia de uma interface de televisão? Uma interface de televisão, ó, como que eu posso ter? Agora, quer ver usos televisivos que a gente tem? Primeiro, qualquer pessoa, quando quer mudar de canal, normalmente ela fala um OK Glass para sua televisão. E normalmente esse OK Glass é, mas que bosta! Ah, que merda! Troca de canal! Normalmente você está lá assistindo uma coisa e fazendo, não sei porque eu estou assistindo aquela merda. Merda é a palavra-chave. Merda, trocou. Ah, mas que merda! Ou por que você está assistindo essa merda? Eu devo ter merda na cabeça para estar assistindo essa merda. Pau, muda de canal 2 vezes. É duplo clique. Então, veja, isso é uma das coisas. Outra coisa, qualquer pessoa, hoje em dia, vai ao banheiro de manhã cedo para fazer aquilo que deveria fazer, mas acaba não fazendo, porque ela fica sentada durante meia hora criando uma tatuagem de ovo de Páscoa enquanto lê a timeline no Facebook. Meia hora depois ela fala, merda, tô atrasado, e levanta dali. Fez? Não, só olha pra privada e continua com água potável lá dentro. Não, você fala assim, mas que merda. Não, merda foi exatamente o que não aconteceu. Aí você fala assim, o que acontece? A experiência do timeline do Facebook é muito parecida com a experiência de televisão. É uma experiência assim, cara, meus amigos têm merda na cabeça, eles ficam vendo esse monte de merda e eu tô aqui perdendo tempo vendo esse reality show de merda, que é um bando de nego mandando aquelas mesmas merdas o tempo todo. É incrível como o timeline do Facebook é igual a TV. Então você pega uma TV que joga a timeline do Facebook. Uma TV que reconhece biometricamente quem é você. Você chegou na frente da TV, ela sabe quem você é. E ela mostra o porn do pai é diferente do porn do filho, que é diferente do porn da mulher. Até porque o filho é gay, então ele vai querer ver um porn completamente diferente do porn do pai e do porn da mãe. Mas assim, você vai ver ela já sabe quem é você, ela já se configura para você e ela recebe comando de voz. E daí as pessoas que são seus amigos dentro do ecossistema da TV também gostam disso. Imagina que maravilha de métricas é essa TV. Porque hoje em dia, se você faz análise de métricas, você não metrifica a TV, porque a TV é uma bosta. Você não metrifica o jornal. Agora, a hora que eu puder ter uma TV personalizada, eu metrifico a TV. Outras coisas. Isso aqui, por exemplo, isso aqui é um pedômetro. Ele, o que ele tem nele? Nada. Ele tem um acelerômetro e uma interfacezinha em LED, que me diz que hoje eu subi 0 escadas, andei 750 metros, queimei 809 calorias e são 11h18. Agora, ao se conectar, ao chegar perto da minha máquina, ele se conecta via Wi-Fi, acredito, via Wi-Fi, com o sensorzinho dele, que está em USB na minha máquina, e ele registra aquilo, ele registra o histórico. Ele também se conecta com a minha balança, que também tem um endereço IP. Você vai dizer, você tem uma balança com endereço IP? Claro que você tem uma balança com endereço IP. Porque a hora que você pisa numa balança com endereço IP, primeiro, ela sabe que é você que está pisando na balança. Caso você, sei lá, imagina os dois morando juntos, então pode dar um índice de massa corporal, peso está muito parecido. Ela pergunta, William, não. Douglas, sim. Ok, pronto. Aí, depois de 3, 4 vezes que o William se pesa à noite, o Douglas se pesa de manhã, ela não pergunta mais. Né? E aí você tem uma interface no seu computador que te conta, olha, quanto cresceu. Aí você vai dizer assim, cara, uma balança e um pedômetro não é um pouco exagerado demais? Qualquer pessoa que mexe com métrica sabe qual é a única forma, qual é a forma mais simples e ridícula de você, por exemplo, perder 2 quilos? Você pesar todo dia. Qual é a forma mais fácil que você tem de engordar? Não fazer a menor ideia de quanto você pesa. Aliás, você pode usar como argumento de vendas quando você for vender métricas. Sabe, você fala assim, cara, se você não sabe quem está entrando no seu restaurante, quem está entrando na sua loja, você não faz a menor ideia do que você está vendendo para ele, né? Então, a primeira coisa que eu acredito que vocês façam, eu espero que vocês façam, é, você vai fazer um projeto de BI para o cara, a primeira coisa que você vai saber, vamos medir para dar um estado zero, e você faz isso. Alcoólicos Anônimos funciona por quê? Porque o cara, a partir de agora, eu reconheço que eu não vou beber, e eu assumo um compromisso para isso. Público. Público.
Não, o Twitter, ele pode te ajudar. O Twitter, ele tem sido usado por vários terapeutas, terapeuta ocupacional, terapeuta médico, fisioterapeuta, etc., como ferramenta de apoio psicológico para pessoas em recuperação. E é sensacional, porque o cara simplesmente cria uma conta no Twitter e nessa conta no Twitter ele se compromete a correr, ou se compromete a caminhar, ou se compromete a não comer alguma coisa, e ele compartilha isso com os outros. Veja, é uma ideia tão boa que ela funciona no Vigilantes do Peso, no Alcoólicos Anônimos, então vai funcionar aqui. Agora no Instagram, né? E agora no Instagram, aliás, no Instagram é uma coisa assim, o dia que o Instagram cair, as pessoas não comem e nunca mais fazem pedicure, né? Porque é sensacional, a quantidade de foto de pé e de comida que tem no Instagram, você fala assim, cara, search, Instagram, menos pé, menos comida. Your search production no results. Como assim? É uma rede social de pés. Imagina um cara que não conhece e fala assim, rede social de pé? Que merda é essa? A gente chegou nesse nível de especialidade. Mas então, por que eu preciso de um molho de software no meu hardware? Porque eu consigo quantificá-lo. E a hora que eu consigo quantificá-lo, eu consigo uma série de coisas. Por exemplo, se você tem um restaurante, veja quanto dinheiro é perdido num restaurante, o cara não sabe que tipo de comida vai ser comida, que tipo de comida é privilegiada, que tipo de mesa é mais ocupada, que tipo de ambiente tem espera, que horários tem espera. Você sabe de tudo isso no mundo online. Se você colocar um sensorzinho de NFC lá, de Near Field Communication, no restaurante, você consegue transmitir as mesmas práticas para lá. E aí, de novo, quando o restaurante começa a metrificar, todo restaurante vai querer metrificar. E de repente, o mundo está do restaurante metrificado, que é tão comum que deu até na Veja. E você olha e fala assim, mas que merda! É uma analytics de bosta que esses caras estão usando, eu podia ter feito isso. Então, é só você tirar a cabeça daqui de dentro. Internet das coisas é muito parecido, a gente viveu uma cena parecida e a gente hoje, para nós, é quase que uma remota ideia do passado. Os Estados Unidos tem bastante assim, vaga de estacionamento, né? O shopping hoje tem isso, mas ele não é conectado. Você entra num shopping e você vê aquele LEDzinho vermelho ou verde para saber se ali embaixo tem um carro ou não. Agora, aquilo não podia virar um aplicativo e dizer, você está entrando no shopping, ele pip, te joga um alerta na home do seu celular dizendo primeiro andar das vagas, segundo, terceiro. Sabe? Isso você não quer, você desabilita esse alarme, mas de repente você está passando na frente do shopping e você fala, pam, vagas. Fala, quer saber, eu não ia entrar, mas pô, é dia das mães, domingo, deixa eu entrar aqui agora. Porque, de novo, a informação está ali, a gente só não capta. Então uma coisa que está acontecendo, diz... Mas aí, assim, de tudo isso que você está falando, desses processos de identificar a pessoa e de habitar, não pode parecer, não pode robotizar muita gente e fazer um movimento de... E eles entenderem como a gente, como um ser não mutável e muito preciso e pouco humanizado, assim, entender muito pouco essa... nossa capacidade de mudar e de, eu gosto dali, mas agora eu não quero sentar lá, agora eu não quero mais, entendeu? Eu te dou algumas coisas, sim, é verdade, mas tem que tomar cuidado com duas coisas aí. A primeira delas é o problema do as pessoas. O problema do as pessoas é assim, isso mais limita qualquer campanha de mídia. Eu entendi e adorei, mas as pessoas não vão entender. Então assim, tem que tomar um enorme cuidado com as pessoas. Enquanto isso é uma preocupação da sua cabeça, é extremamente saudável. E como é que você pode chegar à conclusão que essa sua premissa é viável ou não medindo? Porque você pode chegar assim, olha, eu acredito que isso vai robotizar as pessoas. E daí você mediu e você descobre que não, uma mesa está no sol. E aquela mesa que está no sol ninguém vai querer. Em compensação, bater um dia frio é uma mesa que as pessoas mais querem. Tá legal, faz sentido. E outra coisa importante é, se você pega desde o histórico, desde que, sei lá, você pega um dos maiores genocidas do planeta, né, o Platão. O Platão dizia que os livros deviam acabar, que os livros eles não deveriam existir, porque a hora que a pessoa vai ler um livro, ela não ouve mais a história dos outros. Por quê? De novo, ele está olhando aqui para trás, ele vê o livro é uma das melhores invenções que já aconteceu, porque o livro simplesmente ele faz com que uma ideia, mesmo que seja uma ideia do Augusto Cury, sobrevivam ao tempo e ao espaço. Ideias, né, infelizmente, pode ser até do Augusto Cury. Sobrevivam ao tempo e ao espaço. Mas, ao mesmo tempo, ali, se você pensar, eu posso ler, então não vou ouvir o cara, dentro daquela ideia pequena, daquela comunidade pequena, fazia sentido. Mas eu volto ao seu problema só com um pequeno parênteses. Uma coisa parecida aconteceu no começo do século, quando entrou a energia elétrica. Antes, a gente não tinha energia elétrica, então o que você tinha? Você tinha um elevador mecânico,
Você tinha escada, você tinha um carro mecânico, né, movido a tração animal, etc. Você tinha um monte de coisas que eram mecânicas, ferro de passar roupa a carvão, e forno a lenha, etc. E para nós hoje é muito simpático, muito romântico, bucólico, pastoril. Mas se você for pensar quantas vezes você interagiu com a energia elétrica desde que você acordou até você estar sentado nessa cadeira e conseguir me dar uma resposta, duas coisas são possíveis. Primeiro, eu te mando para um psiquiatra para tratar de transtorno obsessivo compulsivo. E segundo, você está mentindo, porque você não faz a menor ideia. Na verdade, assim, quantas interações de energia elétrica tem dentro dessa bota? Não sei, até essa bota chegar para mim, ela passou por um número tão incontável de interações com energia elétrica que eu não sei. E essa informação, na verdade, ela é uma informação para mim perdida. Mas se não eu só sei que se não tivesse energia elétrica, ela não chegaria. A revolução da informação ela vai ser mais ou menos parecida. A princípio, ela dá exatamente essa ideia de que robotiza e paralisa as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ela liberta. Quanto do seu dia a dia... Lembra aquela conversa que a gente fala de gente que mora no interior, que fala, ai que legal que você mora em São Paulo, você vai ao teatro, você vai ao cinema, você tem tantas opções culturais na cidade. Você não sai do lugar. Opção cultural eu tenho se eu morar em Ribeirão Preto e pegar um ônibus fretado para São Paulo todo fim de semana. Né? Que a minha opção cultural é pedalar do lado daquele depósito de enxofre que é o Rio Pinheiros, ou pegar trânsito ouvindo rádio, ou pegar um táxi em que o taxista está vendo da Atena. Essas são as minhas opções culturais na cidade de São Paulo. Então veja, muitas das vezes, o ser humano, eu sempre tenho uma metáfora que eu acho fantástica, mas essa é mais velha, assim, que é o Jean-Michel Jarre tocando num piano de luz. É um dos espetáculos mais bregas do planeta. Poderia ser genial, mas é uma bosta. A ideia dele tocar num piano, a ideia de alguém tocar num piano de luz, isso em 1980 e qualquer coisa, era linda. Mas se aquele merda tocando aquela bosta de música, com aquelas cores de Hans Donner, só podia dar merda. Então a ideia é que se for mal usado o controle de informação, sim, ele robotiza as pessoas, e você tem isso a cada vez que você liga para um serviço de telemarketing. Eu vou estar transmitindo, eu vou estar fazendo, sim, eu vou estar conseguindo, e assim a pessoa não pensa. Né? Então é ótimo, às vezes, você distorcer. Cada vez que eu sou fotografado em portaria de prédio, eu fico vesgo. Vocês podem tirar óculos? Sim, pois não. E é ótimo, porque assim, a haste é longa, então eu tiro a mão na frente do olho. Então nesse processo você fica mesmo. E a mulher bate a bola, e a mulher olha pra você com aquela cara de... Por isso que o óculos é tão esquisito. Gente, será que ele é vesgo? E agora, será que eu rio da cara dele? Se eu rir da cara dele, será que eu vou pegar algum problema de deficiente? Ai meu Deus do céu, então você tá... Tem uma amiga dela uma vez que ela fala, meu, tem um óculos que corrige a visão. Preciso achar esse cara. Se esse cara chegar no prédio... Sabe que uma vez, a única vez que eu me dei mal com isso foi uma vez que na Coca-Cola os caras imprimem a sua foto e colam no crachá. E tá ganhando uma reunião da Coca-Cola com a minha cara assim. Mas eu tava muito pedaço. Aí eu olhei assim, não. Deixa eu tirar o óculos que tira o reflexo. Não saiu com aquela cara de medo. Então voltando à história, então. E é o seguinte, isso leva, essa preocupação com informação é uma preocupação importante porque leva a gente a uma questão maior, que o problema hoje da quantidade de informação que a gente gera é que ela não é livre. Ela é centralizada na mão de alguns traficantes. Toda vez que você tem alguma coisa que é proibida, ela é traficada. Álcool nos Estados Unidos, drogas, etc. Informação em país fechado, etc. Você pega, por exemplo, a sua informação... toda vez que você defende a privacidade da internet, um banco morre de rir. Um plano de saúde fala, yeah, that's my girl! A Telefônica está falando, porque esses caras têm os seus dados. A empresa de telefone, ela está... com todo respeito, na sua bunda, de manhã até a noite. Né? Se você for homem, com certeza, ela está lá agarrada na sua bunda de manhã até a noite. A moça ela vai para uma fazenda de ácaros e fica lá de vez em quando. Aliás, em bolsa de mulher tem uma coisa engraçada no celular, né? Que o celular ele flutua na bolsa da mulher, porque se ela joga, se a bolsa cai no chão, ele está embaixo e quebra. Se ela joga a bolsa em cima da mesa, ele está em cima de tudo e voa, cai para fora. Se ela quer o celular, ela fica lá. Não, ela quer o celular e ele foge, né? Não pegou! É incrível, assim, mas isso é uma outra história. Eu acho que assim, o problema que a gente tem com informação é que ela, primeiro, é muito mal distribuída e as pessoas não sabem geri-la.
Quem aqui trabalha com BI? Com Business Intelligence ou qualquer coisa ligada a isso? Então, veja, todos vocês têm um enorme problema de explicar isso para o seu cliente. O seu cliente não sabe por que ele precisa medir. O maior problema que você tem com BI hoje em dia não é medir. Você tem ferramentas muito boas para medir. Você tem ferramentas muito boas até para tirar conclusões. O problema que você tem hoje com BI é convencer o cliente que ele precisa disso. E, dois, mais importante, explicar para ele que um monte de dados não é dado bom. Que você tem que saber medir poucas coisas. Não adianta você, por exemplo, saber assim que o coeficiente de pessoas vestidas na cor cinza dentro desse escritório é de 32%. Bosta! Mas eu acho que isso que é o problema do futuro. É tentar medir tudo e achar que você quer usar cinza porque a maior porcentagem é de usar cinza e não de robotizar as pessoas, mas de a informação ser muito superficial e achar que aquilo é... Eu concordo com você, mas veja, aí nós temos duas histórias, né? Lembra que eu falei para você do motor do carro? Ele pode te dar duas respostas. Uma resposta é aquele monte de métricas do carro que eu não faço ideia do que fazer com isso. Outra resposta é, o seu carro está em 82%. E aí você sabe que aquele número quer dizer alguma coisa, e se eu por acaso quiser desdobrar aquele número, eu tenho. A ideia de ter a informação acessível não quer dizer que a informação ela deva ser declarada, mas é que ela deva estar próxima, para que se eu precisar eu tenho. Pega, por exemplo, quer ver uma coisa que a gente não usa para nada? Para nada. E o William é um bom exemplo, mas o seu exemplo é ortopédico. Mas informação médica, antes dos 45 anos de idade, você não usa para nada. Você não faz ideia do que existe, a não ser que você tenha, como o William, um problema sério antes da hora. Senão, ninguém saberia. E o que acontece? Você, às vezes, pode estar desenvolvendo uma condição grave e você não faz a menor ideia. Por exemplo, você pega vamos imaginar que faz 8 anos que você vai no Fleury. E daí você mudou de plano de saúde, o seu plano de saúde não cobre mais o Fleury, e você vai num igualmente bom, que é um Delboni. Toda a sua história médica foi pro saco. Porque o Fleury não dá os dados pro Delboni. Agora, com o Fleury, os dados não são seus, são meus. Mas os seus dados não são seus. Se você tem todo um histórico, todo um mapa mental da cidade, dentro do seu rastro, a sua pegada digital que você deixou na telefônica. Você mudou da telefônica para Oi? Então esse é o problema. Quer dizer, a gente, na verdade, gera esses dados hoje e eles são perdidos no espaço ou são guardados por um traficante. E esses dados agora, eles podem cada vez mais me dar alguma coisa de volta. Porque eu estou gerando de qualquer jeito. É impossível hoje você ser invisível. Porque a gente até fala aqui, como é que é? É o problema do cafajeste, né? O cara sai à noite, fala pra mulher que vai dormir, sai pra balada, alguém fotografa e tagueia ele no Facebook. Já era. A mulher dele simplesmente virou uma ecorna, né? Porque ela viu pelo Facebook que alguém tagueou ele. Então esse é o problema, você gera informação de qualquer jeito e você perde, sem falar. Eu acho que tem um terceiro ponto também que é importante, talvez seja até para essa curva aí que a gente não sabe lidar com ela, que é como a gente pode entender que essa informação que a gente tem acesso é importante, onde ela vai trazer o resultado do cara e como cobrar por isso. Porque na verdade, acho que esse é o ponto de que a gente está na curva, que a gente não sabe transferir valor do que a gente sabe fazer ou do que a gente consegue medir e não consegue mostrar para ele onde ele ganha também com isso. Então, acho que esse é o... e eu acho que é o seguinte, a vantagem, isso é um problema muito comum, e a vantagem que você tem é que está todo mundo assim. Sim. E que talvez você tenha uma vantagem em relação aos outros, que você tem consciência disso. Porque uma parte das pessoas não sabe e não tem consciência. Sabe aquela coisa que, assim, como é que é? Voltando para a história do corno elétrico, né? Que a mulher fala pra sua mulher está distraindo, cara, vai, tô ligado. Corno elétrico, né? Quer dizer, o cara não sabe, ou então ele sabe e não liga. Ou ele, por exemplo, agora que você tem, além de, claro, você guiar um carro alcoolizado ser um enorme problema, o cara ainda tem uma lei enorme que arranca a carta do cara. Mesmo assim o cara bebe e guia. E aí ele usa um aplicativo. Imagina assim, o cara tá bêbado num automóvel à noite, olhando o aplicativo para ver se tem batida. Quer dizer, você fala assim, vai a merda, cara. Então eu acho que assim, o grande problema de vocês, na verdade, e assim, eu tenho 1,62 m. Então eu não vim para solucionar, eu vim para criar encrenca. Vamos deixar isso muito claro. Baixinho, se fosse bom seria baixinho. Baixinho, sangue bom é defeito de fabricação. É baixinho, ótimo, então vou tacar um sangue ruim nele. Baixinho. A prova que existem
vidas passadas é que porco morre e reencarna baixinho, o espírito de porco. Você tem um claro espírito de porco. Assim, o baixinho é a prova que existem vidas passadas. Sabe? Você vê aquele porcão gordo, carrega aquele espírito de porco pro baixinho. Que baixinho assim, baixinho não mata, ele manda matar. Ele tá esperando. E você sabe assim, assim, baixinha é igualmente ruim, se não for pior, porque ele chama de mãozinha, parece delicada. O baixinho só parece baixinho. O baixinho não parece delicado, o baixinho parece perigoso, mafioso, etc. A baixinha ainda é... Vou dar uma história aqui. Então o que acontece? A gente está indo num processo que a informação ela está se tornando cada vez mais intangível e cada vez mais distribuída. Aqui eu tinha poucos computadores e a informação estava bem clara. Aqui eu tinha mais computadores, a informação ainda era clara. Aqui começou a ter milhões de computadores e a informação começou a ficar cada vez mais difícil porque ela começou a misturar. Aqui ela misturou de vez. E aqui ela se tornou completamente intangível. Aqui a gente está indo para a ordem do trilhão de computadores. Inclusive aqui a gente começa a criar um problema, que é o que eu vou escrever na Folha para a semana que vem, que é o problema de colecionismo do mundo digital. Porque a gente ainda tem uma mania do mundo físico que você... Deixa eu tirar isso aqui que está com calor. Eu não tenho mania de usar lenço, eu estava gripado. Essa coisa de boiola é porque essa coisa de boiola é boa pra gripe. Você vê sueco de sunga com esse treco no pescoço, é porque esse treco no pescoço. Se a web te traqueia com isso. Porra, velho. Aí que tá, por isso que eu me cadastrei no newsletter deles. Né? Mas você recebe um e-mail marketing com lenços, modelos diferentes. Aí eu digo que é bandana. Que ele é compridão assim, né? Eu digo que é bandana. Mas voltando à história aqui. Eu acho assim, a gente está caminhando para um mundo cada vez mais distribuído e cada vez mais espalhado, e o grande problema hoje é o colecionismo virtual. A gente tem ainda uma ideia, e isso é muito engraçado, porque torna qualquer pessoa que tenha mais de 15 anos velha, uma ideia velha que as coisas precisam ser guardadas, senão elas se perdem. É normal isso, você cresceu pensando nisso. Então você guarda, e quando você olha, você tem arquivos no seu... Você tem, sei lá, 40%, 50% do seu disco rígido com coisa que você não mexe há mais de um ano. E que está lá porque talvez você precise. Basicamente, você virou aquela velhinha dos gatos. Sabe aquela velha? Todo o bairro tem aquela velha dos gatos, aquela casa fedorenta que tem 300 gatos lá dentro e tal. Ou aquele cara que coleciona jornal velho e não joga fora. Você virou aquele cara. Por quê? Porque simplesmente você está colecionando isso. Você pega assim... Eu agora, né, tirei 6 meses de licença na ECA e uma das coisas que eu resolvi fazer foi organizar meu disco rígido. Foi sensacional que eu consegui eliminar 6 tera de bosta. Assim 6 tera de duplicatas. Não é nem, eu não joguei ainda, eu não cheguei ao ponto, eu tô cavando ainda para chegar nos originais para começar a jogar o original fora. Até agora foram 6 tera de foto em RAW do meu RG. Sabe, coisas assim, você fala assim, você tá com a câmera na mão e precisa mandar um fax com o seu RG. Você crack, vira, crack. Cada um 17 megapixels, cada um 35 megabytes. O que você está fazendo com aquela merda? A câmera estava ali, apertei. E por que você não apagou? Porque eu tenho gigabytes na câmera, terabytes no HD, você guarda. Então o que é o problema? Agora a gente está chegando exatamente nesse ponto, em que eu tenho tantos dados que eu preciso saber o que ler. Na verdade, como é que é? Está todo mundo virando aquela moça linda e gostosa de 22 anos na balada. Assim, o que não falta é o homem interessado nela. Se ela esperar até as 4 da manhã, ela se ferrou. Né? Então, como ela vai ver no meio daquele monte de cara interessado nela, aquilo que é interessante para ela. E a gente está indo para a 7ª. A 7ª é uma das mais bacanas, porque ela agora começa a transcender. A gente está indo para a biotecnologia. E biotecnologia está fazendo coisas muito doidas. Né? Desde interfaces de saúde, né? Tem câmera do tamanho de pílula, você tem sequenciamento de genoma aberto, você tem redes de genoma, né? Tem uma rede que eu recomendo para vocês, ela é bem legal, ela chama 23M, é de prêmio. É assim, você tem que gastar 100 doletas saindo do país, cuspir e mandar no tubo de ensaio. Mas essa rede social que a gente conhece. O cara tá ali, ó, pã, o cara realmente te viu pelado, né? E pelado mesmo, né? Porque DNA não dá pra você ser mais pelado do que isso. O que acontece? A gente agora está começando a migrar tudo isso de informação e a gente está chegando dentro de um ambiente que ele tem umas características muito diferentes daquilo que a gente entendia como rede antes, que aí a gente chamava de rede mundial de computadores. Vamos ser ecológicos, né? Ela é. Bom, claro que ela é social.
Beleza, isso você já sabia. Só que ela é social num extremo absolutamente fora de série. Quando você fala em social, não pensa em, sei lá, Ednei. Não pensa em, sei lá, Kibe, não salvo, esses blogs de merda aí. Não, quando você fala em social, pensa em 1 trilhão de conexões do Facebook. Quer dizer, social eu meço o cara de fora para dentro. Pensa na CIA no Líbano. Então, assim, quando eu estou falando em social, na verdade, é uma internet que eu meço de fora para dentro. É aquela internet que, quando você quer ver alguns exemplos parecidos com esse social, você vai pensar uma cidade do interior, aquelas bem pequenas, em que o seu sobrenome diz muito a seu respeito. Não tem como, você é um do Silveira, tá? O cara já sabe da sua vida mesmo, a sua identidade não te pertence. Por que o cara de uma cidade pequena foge para uma cidade grande? Porque a identidade dele não lhe pertence na cidade pequena. Ele é filho de alguém, ele é neto de alguém, ele é parente de alguém, todo mundo sabe o que aconteceu aos 7, aos 14, aos 15, e se o pobre coitado é filho, neto e bisneto de advogado e desembargador e resolve ser decorador e tem uma preferência por rapazes, ele tem que fugir dali o mais rápido possível. O que acontece? Nós estamos vivendo, quando você pensar em social, pensa em Facebookistão. Tá? Nós estamos vivendo dentro do Facebookistão, em que todo mundo comenta a vida de todo mundo e de repente você que veio de uma cidade grande, agora seu vizinho te conhece, agora seu porteiro te segue. Uma das cenas mais fantásticas, assim, meu porteiro é meu amigo no Facebook e o meu porteiro, eu lembro quando eu apareci com um iPad na mão, saindo assim, ele olhou, o comentário dele foi o mais legal, ele olhou, olá, esse é original, hein? Baita coisa, é um ano. Ok, vamos entender. Sim, ele sabe que é um iPad, sim, ele sabe que eu estou com um iPad na mão, e sim, ele sabe que eu não estou com uma réplica, uma cópia, um Huawei da vida. Caralho! Tipo, ele sabe tudo isso. Se você pegar, por exemplo, o uso de SMS, você percebe que o crescimento da SMS no Brasil ele se dá ao contrário da escala social. SMS no Brasil ele é uma coisa de pobre. Ele começou com uma coisa de pobre e foi subindo. Se você cortasse o uso de SMS 5 anos atrás, você ia ver quanto mais rico o cara, menos SMS ele usava. E quanto mais pobre, mais SMS ele usava. Então, tecnologia, hoje em dia, ela não é o ambiente social ele não é um impeditivo da tecnologia. Dá um número bacana para vocês. O número médio de amigos num brasileiro em mídia social é 130, 140, por aí talvez até um pouco mais. O número médio de japonês, amigo em rede social, é 29. Aí qual que é o país desenvolvido? É claro que é o Japão, não vem com esse espetáculo de crescimento. O Japão é um puta país desenvolvido. Só que, se você sai daqui, fica trancado com um cara no elevador durante 4 minutos, você sai de lá padrinho de casamento. No Japão você trabalha do lado do cara durante 20 anos e não sabe que o cara é viúvo. Ou milionário. Você não faz a mais pálida ideia, porque a vida do cara é privada. Aqui não, a vida é uma privada pública, né? Então assim, esse é um ponto importante. Segunda coisa importante, ela é física. E se ela é física, a gente tem que começar a migrar tudo que a gente faz para o meio físico. Aí tudo. O seu design, ele tem que ter um equivalente no meio físico. O seu planejamento tem que ter um equivalente no meio físico. Na verdade, não quer dizer que você tenha que fazer, mas quer dizer que você tem que pensar. Porque a hora que a pessoa começar a transferir esse tipo de interface para um outro lugar, você está preparado para ela. A hora que, por exemplo, a estrutura da busca mudar, você tem que saber que as pessoas estão buscando de um jeito diferente e você tem que começar a procurar, estudar outros tipos de busca. A hora que você sentir que as pessoas estão usando mais aparelhos físicos e eu tiro um dado, por exemplo, você tem um aplicativo no celular que você fez para um cliente seu. Dá para você saber tranquilamente se esse cara está usando o celular do carro e dá para saber se ele está guiando o carro ou não. É muito fácil. Conforme a velocidade que esse cara está andando, eu sei se esse cara está a pé ou no transporte. E conforme o uso que esse cara faz do seu aplicativo, eu sei se esse cara está guiando ou não. Porque não existe nenhum motivo para eu estar num ônibus ou estar num carro como um passageiro, usar um aplicativo, parar de usá-lo por 4 minutos, voltar a usá-lo furiosamente, parar de usá-lo de novo. Isso quer dizer uma coisa, abrir o sinal, joga o celular para qualquer canto e vai. Pega o celular de novo onde é que ele estava e tá. Então, o que acontece? Se ela é física, eu preciso estar preparado para isso. Ela é cada vez mais personalizada, o cara queira ou não. Então, por exemplo, né, você falou que você tem o Fleury como cliente. Fleury
Na minha cabeça, ele enfrenta o problema que a editora Abril enfrentava 10 anos atrás. Sabe? É uma indústria que está desaparecendo. Ela tende a desaparecer, como ela é hoje. Que assim, de novo, como ela é hoje. A gente não dá a mínima para a saúde, e depois dos 50 a gente começa a dar a mínima um pouco mais, e aos 70 diz, está tudo fodido, você vai lá direto. Como que isso vai mudar? Bom, imagina que, vamos pegar uma das invenções, duas invenções idiotas da sua casa. Primeira delas, em 150 anos não mudou nada. Geladeira. Geladeira em alemão quer dizer Kühlschrank, que é armário frio. Em 150 anos ela deixou de ter uma pedra de gelo em cima e passou a ter um motor elétrico. Bom. Ela foi pintada de branco, descongela sozinha e serve água pelo lado de fora da porta. Você fala, mas que merda. A geladeira não evoluiu nada. E a geladeira ela pode tranquilamente, imagina o seguinte, sabe aquele lugar em que você guarda a verdura na geladeira, que você chama de Tupperware? Se você não acabou de software. Olha se o Tupperware tiver uma camada de software em cima, você colocou lá dentro e alface. Aí ele tá lá, né? Oi, você não lembra de mim? Eu tô aqui há uma semana. Ele já era, morreu. Imagina se o seu Tupperware, ali, as coisas que você guardou na geladeira, as gavetinhas, começam a trocar de cor à medida do tempo que você colocou lá dentro. Simplesmente isso. Então você colocou a coisa e ela está translúcida. Ela vai ficando amarelada, 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 vermelha e escura. Você percebe o seguinte, você colocou um negócio ali, e o que você colocou ali é, sei lá, é gengibre em conserva. Tá preto, mas foda-se, é gengibre em conserva. Eu posso colocar ele no Saara, que ele não estraga. Agora, você colocou ali um peixe, um resto de sashimi. Tá amarelinho, você fala assim, ok, tchau, que isso aqui não vai prestar. É super simples. Então, a internet personalizada pega outra ideia estúpida da sua casa. Imagina, assim, uma coisa que o cara do século XXIII não ia dizer que a gente usava privada. Privada, vamos lembrar o que é um vaso de porcelana que você coloca água potável, suja, aperta um botão, manda essa água potável para algum lugar, em que gasta uma fortuna para limpar essa água, transformá-la em água potável de novo e repetir o ciclo. E nada é aproveitado nisso. Dá para fazer duas coisas com privada hoje. Uma delas é você colocar na base de um prédio uma pequena usina elétrica. Em que cada vez que o cara apertar a descarga, ela carrega a bateria e de repente ela ilumina as áreas públicas do prédio só com a energia cinética da coluna de água. Isso dá para fazer hoje. Não precisa de nenhuma inteligência em cima disso. Mas o que você pode fazer que é inteligente é você pegar a privada e criar uma privada que tenha um endereço IP e um conjuntinho de reagentes. Então toda vez que a privada tem alguma coisa, um teste dentro da privada, a privada joga um reagente lá dentro, coleta o resultado. E aí você faz, por exemplo, vamos imaginar que você faz exame de urina na sua casa 2 vezes por dia ao longo da vida toda. E rapidamente ele identifica, por exemplo, não que você está diabético, que normalmente quando a gente vai num desses exames, ele já identifica uma coisa tarde demais. Mas ele indica, por exemplo, que você está comendo açúcar demais, que isso está aumentando o seu nível de triglicérides, ou que você está bebendo demais, ou que você está comendo muita gordura, e te ajuda a ter um estilo de vida mais saudável. Ou ele identifica realmente algum patogênico ali dentro. Do mesmo jeito, esse mesmo reagente pode fazer um exame de fezes diário ali. Existem alguns aplicativos, por exemplo, existe uma coisa para mulher que quer engravidar que é fantástico. Ele é um patch, assim, que é colado, se não me engano aqui, assim, é uma região bem não esperada. E que ele mede a temperatura da mulher ao longo, acho que de 2 meses, 20.000 vezes por dia. E ele consegue medir todas as flutuações de temperatura. E com isso ele consegue prever, com um nível razoável, quais são os dias e as ocasiões, e dá um relatório bom dos dias e ocasiões que são melhores para ela engravidar. Não é que assim, 4 da tarde, tá numa reunião e o celular toca assim, Pi! Ou dá agora ou já era, fia. Não, tipo, dá ou perde, né? Oi, aqui é o seu óvulo, eu tô indo embora, se você não der, se você não catar alguém e for no banheiro e der agora, não vai ser mais. Então, não, isso quando fez a Xuxa e acho que não é recomendável. Mas o que é a ideia de uma internet personalizada? É isso, são dados. Quando você pega o 23andMe, são dados que você a princípio não daria, são dados que não são seus, e de repente você começa a ter. Se você pega a quantidade, se você pegar a mancha que serviços como Foursquare, Instagram, Facebook, Google e Twitter dão de você, se você um dia pegar uma estrutura de Business Intelligence, fizer Business Intelligence da sua pessoa física, você vai tomar um susto de ver como você está público.
É muito fácil saber onde você mora. Mesmo que você nunca deixe aqui em casa, não tem problema. Ó, todas as coisas, as pessoas circulam em torno desse lugar. Esse cara mora nesse quarteirão, tá na cara que ele mora nesse quarteirão. E daí você começa a ver nos tipos de foto, um ângulo, esse cara mora nesse andar. Quantos prédios tem nesse andar? Você acha o cara sem ser amigo do cara. Então, a gente consegue ter uma mais personalizada. Outra coisa importante, ela é super dependente. Não existe mais uma métrica. Tá? Você não pode mais medir uma métrica. Hoje em dia, se você falar assim, qual é o curso que você faz na internet, mesmo que você não use internet, você usa mídias sociais, você está usando um conjunto de métricas. Todas elas interrelacionadas. Você está usando um pouco de Twitter, um pouco de Facebook, um pouco de GPS do Google, um pouco de busca do Google, um pouco de cada uma dessas coisas misturadas, e você precisa cada vez mais pegar isso. Porque não tem mais o cara que consome uma coisa só. Isso é coisa de mídia velha. Tá? Que é o cara lia o Estadão. Quando ele lia o Estadão, não fazia mais nada. Quando ele via a Globo, ele não fazia mais nada. Hoje ele vê a Globo lendo o Estadão e acessando mais 2 ou 3 coisas. Então, o que é isso aqui? Como que eu meço essa dependência? Contextual. Contextual é a grande vamos dizer, parada que o Google está usando hoje, né? Que é entender o cara dentro do contexto. E isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que vocês fazem manualmente, quando vocês fazem uma análise, que é entender o cara dentro do contexto. Fazem, tá, legal. Esse cara que está consumindo esse produto no carrinho de compras, está consumindo nessa época do ano porque é Dia das Mães. Isso é manual. Agora, a gente começa a ter isso aqui em outras coisas. Você fala assim, o Loli sempre pega metrô, sempre pega essa região, sempre pega táxi. Ah, que legal, então eu posso colocar um serviço para ele neste ponto, que vai ser um ponto importante. Qualquer empresa razoavelmente boa de serviços faz um estudo da logística urbana antes de montar o seu escritório. Quem passa por aqui? Por exemplo, se você quer ter um restaurante, isso é um dado que eu soube outro dia de um cara que trabalha com a noite, né? Se você quer ter um restaurante e não quer depender de firmas, dos caras almoçando nas firmas, você tem que ter um contato muito forte com o público gay. Porque é o único público que vai lotar o seu restaurante. Porque, por exemplo, você pega homens são extremamente territoriais. O cara vai pegar um lugar e ele vai sempre naquele mesmo lugar com os amigos. Uhum. As mulheres são extremamente duras, então elas vão sempre no lugar que seja mais barato ou um lugar que o cara possa pagar. Mas também não vão em muitos lugares e não vão gastar. Casais. Esses então vão sempre no mesmo lugar, porque é mais comum, porque a hora que tem filho esquece. Esse mesmo lugar é a cozinha da casa. O único que vai em vários restaurantes disposto a gastar é gay. Aí você fala assim, ah tá, mas meu restaurante é um restaurante de, sei lá, de tacos. Não tem problema. Se você não tem amigos dentro de um público muito específico, ele não vai. Então a ideia de entender contexto é uma ideia que até então a gente não tinha. Comunicação era uma marretada, era uma tacapizada que a gente fazia tipo o Homem da Pedra, né? Cheguei, eu quero aquele público-alvo, bang! E arrasta pelo cabelo. Hoje não é mais assim. Se vocês pensarem, é muito engraçado. A comunicação, ela está deixando de ser masculina e está passando a ser feminina. Isso é muito divertido e fica muito mais fácil de entender quando a gente começa a pensar assim. Como é que, até hoje, por mais que o cara seja sofisticado, urbano, etc., a forma de abordagem masculina sempre foi mais ou menos primitiva. Eu chego, eu me mostro e eu pego. Sempre foi assim, não tem diferente. Agora, raramente você vê uma mulher fazendo assim. Ela chega, ela se arruma, ela coloca numa posição em que ela fique visível e ela olha pro cara e fala assim, então, você vai me pegar ou você é trouxa? E é fantástico, porque o cara ainda acha que ele pegou. Agora, se você pega a comunicação normal, comunicação de TV, rádio, etc., é aquela coisa masculina do TACAP. Oi, mais barato, mais barato, mais barato, extra. Você pega a comunicação de mídias sociais, a comunicação de internet em geral, é extremamente feminina. Olha, eu sou legal. Muitas pessoas deram like. Você não quer pelo menos dar uma olhadinha? E, além disso, ela é responsiva. E responsiva, aqueles que trabalham com layout, precisam entender que é mais do que ela funciona no tablet e no desktop, mais do que ela funciona no tablet e no celular. É assim, ok, a hora que não tiver mais isso, como é que ela vai funcionar? Por exemplo, eu tenho uma interface com, sei lá, com o banco. E agora o banco vai usar uma outra interface, vai usar a televisão. Como é que eu migro essa interface? Veja, cada vez que você faz uma interface, você está fazendo uma língua. Quais são os elementos sintáticos dessa língua que você vai transportar
para outra mídia. Então agora que eu não falo mais com ele via site, eu falo com ele via óculos ou via áudio no telefone, como eu consigo ter essa experiência? Pouquíssimas pessoas no mundo têm essa experiência. Você pega, normalmente, quando iguala por baixo. Dificilmente você vai ter uma coisa que seja uma experiência agradável na web e agradável no celular. No celular, digo, em áudio. Normalmente você tem na web uma coisa até bonita, descolada, etc. Em áudio, uma bosta. Em áudio é assim, é tipo WAP ainda, né? Quer dizer, menu, escolha, menu, escolha, menu, escolha, né? Tanto que a coisa que você espera, você liga pra coisa, atendeu atendimento automático, você começa a apertar 9, né? Um momento, estamos passando para o não atendente. Aleluia! E aí é a mesma coisa, né? Quer dizer, o atendente é a mesma ideia. Então, e tudo isso junto com a palavra integrada. Então, na verdade, quando você pensa nessa história toda, você fala assim, cara, então nós estamos para uma rede que ela não é mais... Porque, aí a gente volta para aquela história, por que a criança não entende o que é a internet? Porque a internet é essa coisa enorme, integrada, responsiva, contextual, superdependente, que é muito difícil de determinar. Então, o que você pode fazer? Você pode estar atento. Adianta você tomar alguma decisão, migrar para alguma coisa? Não, veja, você não foi preparado para estar aqui. Você parou aqui meio que por acaso ainda. Como que hoje a gente prepara? Na ECA me pediram uma ideia legal, não sei se vai funcionar, mas é uma ideia de fazer uma incubadora de talentos. Eu coloquei para a diretora é a Margarida agora a diretora, né? Então não é possível. Eu coloquei 2 características só, assim, super democráticas. A primeira é eu trabalho sozinho e a segunda é eu determino todas as regras. Se você não quiser, tudo bem, você me chamou, então assim, não sou eu que estou propondo. E de repente ela topa. Aí a minha ideia é muito simples. O que funciona, e aí eu acho que vale para todos nós aqui, o que funciona na pré-escola, na pós-graduação, numa aldeia indígena ou numa vila remota no Paquistão? Sempre a mesma ideia. O aprendiz, o carinha que está começando, ele vai para o meio do mato, vai para o meio da neve, se ferra, traz um monte de perguntas, e aquele cara que tem mais experiência, ele vai trocar ideias, ele vai lançar perguntas maiores para ele, e vai fazer com que ele sozinho descubra as coisas. Você pega uma criança, se você pegar uma criança e dá para ela todas as peças de conhecimento, você cria um burro mimado. Você pega um índiozinho, você não tem nenhuma aldeia indígena, um pajé cansado e um chefe cansado tentando ensinar coisa com um bando de índiozinho gordo jogando PlayStation. Isso não funciona. Então assim, na verdade, como que a coisa funciona hoje? A coisa funciona, como que você procura qualquer coisa que seja do seu interesse não profissional? Você tem uma questão, sei lá, você acordou com uma dor nas partes. Estou com uma dor nas partes. Nas partes é aqui, né? É aquela coisa que não é na espinha, não é nas partes. É no cóccix. Não é nem no cóccix, né? É nas partes. Está com dor nas partes. Você tem o dor nas partes, não ajuda. Aí você tem que mais ou menos tentar entender o que é essa dor nas partes, quando que dói, você vai colocando ali. É mais ou menos a mesma ideia. Eu acho que assim, hoje em dia o que é importante é você estar meio que aberto para entender que está todo mundo no ponto de inflexão da curva exponencial e ela não vai diminuir. É que nem você acreditar, sei lá, o preço de imóvel em São Paulo é uma bolha, vai diminuir. Claro que não vai diminuir. A São Paulo é imensa. O cara que nasceu em Interlagos muda para Santo Amaro. O cara que nasceu em Santo Amaro muda para Vila Olímpia. O preço da Vila Olímpia vai diminuir? Não, nunca, jamais. Por quê? Porque tem muita gente em Santo Amaro. Do mesmo jeito em todo o resto da cidade. Então, quer dizer, essa exponencial vai diminuir? Claro que não. Você imagina alguém falando assim, olha, YouTube para. O YouTube sozinho, desde 2007, ele é maior do que toda a internet no ano 2000. Agora, isso é muito louco. Imagina, você está no ano 2000, 2 caras falam assim, vamos fazer um repositório de vídeos? Ele sozinho vai ser, o quarto vai ser maior do que a casa toda. O YouTube nasceu em 2003, no final de 2003. 4 anos depois, ele era maior do que tudo aquilo que a gente entendia como internet. Então esse é um ponto importante, quer dizer, quase tudo que você vê, hoje é minúsculo, amanhã é maior do que tudo que você conhecia. Sabe? A gente é capaz de olhar e dizer assim, porra, eu lembro quando apareceram as primeiras pessoas no Facebook. Eu lembro o nego tweetando, testando para ver para que serve essa merda. É o primeiro tweet de todo mundo. Todo mundo assim, E de repente o Twitter fala assim, oi, você já está comigo há 5 anos, caralho. Então, né, você vai continuar me enrolando, vamos casar. Você fala assim, caralho, mas foi tudo isso aí de tempo. Então eu acho que assim, o mais importante é, você está no meio disso, um monte de coisa nova está aparecendo. E essas coisas
só tendem a crescer. Um último dado que eu quero dar para vocês, acho que é um dado mais importante, é o seguinte: hoje nós temos 2,3 bilhões de pessoas acessando a internet. Tá? É um número gigantesco, ela não é mais mídia de, não é mídia de nicho, ela é mídia de massa, ela é gigantesca, ainda mais se você pensar que esses 2,3 bilhões estão aqui, né? Você não toma leite de soja em Belém do Pará se você não usar a internet. Por quê? Porque o sistema de logística depende da internet, o sistema de banco depende da internet, o sistema de supermercado depende da internet, quer dizer, você não chega lá se não tiver isso. Tá, você soma mais 10 anos, você vai ter 5,5 bilhões de pessoas usando a internet. Ou seja, tudo aquilo que a gente entende por internet hoje, tudo aquilo que a gente já não consegue mais definir, não é a metade. Ou seja, daqui a uns próximos anos, gente que você não imaginava, de país que você nunca ouviu falar, vai começar a entrar na internet e vai ficar absolutamente gigantesco. E por que não existe outro Vale do Silício? Por que a gente fala, o Vale do Silício de Arapiraca e continua só tendo o Vale do Silício? Um só, que é lá, na Califórnia. Alguém tem uma ideia por que não tem Vale do Silício na Holanda? Por que não tem Vale do Silício no Reino Unido? Por mais que falem tanto? Incentivo? Cultura, ambiente? Sim, vamos lá, falou várias coisas importantes. Veja, Relacionamento. é tudo isso, só que é tudo isso num progresso contínuo. Quando você pensa que, você pega a internet, você vai achar assim, em 1945, os caras estavam fazendo o projeto Manhattan. Beleza, alguns foram embora para a Europa, outros ficaram ali e continuaram investindo ali dentro, mandaram alguém para a Lua, começaram a montar a internet. Em 66, estavam montando a internet, tinha o homem fazendo, estavam montando a Usenet, a Aquanet ainda nos Estados Unidos, o homem estava fazendo o projeto Apollo. Em 72, o e-mail estava começando a bombar e os caras começando a ganhar dinheiro com isso. Aí começou a ficar divertido. Em 1978, as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro com um microprocessador. Aliás, com um capacitor eletrônico. E aí, esses caras começaram a ganhar dinheiro com isso, reinvestiram. Em 1980, começaram a ganhar dinheiro com microprocessador. E ganharam uma grana preta com isso, reinvestiram. Em 84, estavam investindo em microcomputador. Inventaram, desde o Commodore Amiga até um monte de outras coisas, TRS-80, etc. Ganharam muito dinheiro com isso, reinvestiram. Em 1988, estavam investindo em roteadores. Cisco, Tricom, etc. Ganharam um monte de dinheiro com isso. Em 1992, estavam investindo em microchip. E começou a ter uma enorme miniaturização em microchip. E em 95, eles começaram a investir em telecom. E telecom, telefone celular, começou a explodir no mundo, etc. Em 1998, começaram a investir em internet. E ganharam um monte de dinheiro, perderam dinheiro na bolha, etc. Em 2003, eles começaram a investir em Web 2.0. Ganharam um monte de dinheiro em 2005, começaram a investir em aplicativo. Ganharam um monte de dinheiro em 2007, começaram a investir em nuvem. Ganharam um monte de dinheiro captado pela IBM, Oracle, etc. Já tinham ganho dinheiro aqui, e aqui também investindo em segurança. Começaram a investir em internet das coisas em 2010. E agora estão investindo em saúde em 2013. E agora você tem um cara tipo Richard Branson falando que ele vai fazer uma viagem espacial aí até o final da década. Então, quer dizer, o que a gente tem no Vale do Silício, que não tem em nenhum outro lugar do mundo, é uma cultura de reinvestimento contínuo. E se isso não pode ser reproduzido de uma forma sistêmica, ele pode ser reproduzido da forma pessoal. Você chegou até aqui por uma mistura de coincidência, acaso e investimento pessoal. Legal. Daqui para frente, o que acontece? Daqui para frente, ou você continua tentando entender aquilo que está na fronteira, ou então essa fronteira vai te engolir. Quer dizer, aquele cara que ganhou dinheiro com um capacitor aqui, não ganha mais dinheiro. O capacitor desapareceu, quer dizer, ele foi miniaturizado a ponto de sumir. E todo o ambiente em volta está crescendo junto com você. A única diferença, acho que a única coisa que a gente tem, e que poucas pessoas têm, é a consciência disso. E essa consciência é aquilo que realmente move a gente para frente. Acho que é isso. Aí, eu até trouxe uma página inteira, mas usei o quarto dela. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. Embaixo. Fantástico. Acho que a ideia era essa. A ideia era mais ou menos assim, mostrar, olha, o mundo lá fora é bem grande, mas pelo menos você sabe que ele existe. Né?
Pior ainda é o mundo lá fora ser bem grande e você ser evangélico. Você tá fudido. Acho que você tem que, você acha, sei lá, acha que você tem que casar. O mundo lá fora é bem grande, você tem que casar virgem. Você, caralho, mas eu trabalho na Vila Olímpia, bicho, sabe? E agora eu vou mudar pro Rio e tem que casar virgem, que bosta, hein, mano? Eu tô achando que é evangélico. Então, assim, é muito importante se ligar para não virar um velho. E a minha enorme tristeza hoje é ver um monte de caras que eu conheci na década de 90, e eles eram caras de ponta na década de 90, eles viraram caras velhos. É muito engraçado, o cara ele travou numa ideia de uma web, de banner, de hot site, etc. Não entendeu nem mídia social e parou no tempo. E assim, o cara era absolutamente brilhante, ele não entendeu. Os caras são tão duros que eu não posso nem dar uma consultoria para eles. Então eu vou lá e troco uma ideia com eles para dar uma empurrada. Eu acho que isso acontece quando a pessoa se... ela vê um novo serviço aparecer e ela meio que nega sequer experimentar o serviço, ela nega ver o potencial que ele oferece. Por que ela faz isso? Acho que é medo, né? Ameaça, fica ameaçante. Agora, se você pensar que essa pessoa é aquela que se lançou, ela já foi, né? Quer dizer, existia um desafio e ela foi. Mas o cara quer a zona de conforto dele, ele não quer ter que mudar, ele não quer ter que se adaptar de novo. Essa é a minha grande preocupação hoje. E aí, acho que quando a pessoa fica pensando, agora cheguei no ponto, vou sentar aqui debaixo da bananeira, né? Não, é que todo assim, velho, experiente, acaba sendo uma criança, né? E você tem que aprender a crescer novamente. Esse que é o grande problema. Você está trabalhando para alguém e você ouve pérolas daquelas, não tente inventar a roda de novo. Cara, eu não estou inventando a roda de novo, eu estou inventando um jetpack agora. Exatamente, sabe? Agora eu estou inventando uma coisa de 6 rodas. Não, e o problema que a gente tem é quando esse cara é mais novo que você. Sabe? Assim, é muito chocante isso. Para mim, assim, uma das coisas mais chocantes que eu vejo, um exemplo, um cara que era como o William, assim, tipo brother, né? Você dá aula, termina a aula, continua conversando, um monte de coisa, o cara virou rapidamente diretor de criação de agência, hoje ele é diretor de criação, uma das maiores agências do país, e o que ele faz são comerciais de TV ele descobre vídeos virais da internet, transforma em comercial de TV meia boca e coloca no YouTube. Sim, é o diretor de criação da África, é o Dudu. Então assim, você fala assim, cara, é de doer porque o cara é brilhante. E além de tudo, o cara é ilustrador de mão cheia. Pra você ter uma ideia como o cara é ilustrador de mão cheia, o Gabriel Baia e o Fábio Moon, né, que são brasileiros lá, que baseiros de desenho pra Marvel, eles falam assim, porra, queria desenhar que nem o Dudu.